imbecil, por supressão de pensamento, por má formação de pensamento, sou vazio por estupefação da minha língua. Má formação, má aglomeração de um certo número desses corpúsculos vítreos dos quais fazes um uso tão irrefletido. Um uso que não conheces, ao qual não assiste nunca. Todos os termos que adoto para pensar são para mim termos, no sentido próprio da palavra, verdadeiras terminações, limites dos meus mentais, de todos os estados a que submeti o meu pensamento. Sou verdadeiramente circunscrito pelos meus termos. Se digo que sou circunscrito pelos meus termos, é que não os reconheço como válidos no meu pensamento. Sou verdadeiramente paralisado pelos meus termos, por uma série de terminações. E em qualquer lugar que esteja nesse momento o meu pensamento, eu não posso senão fazê-lo passar por esses termos, sob pena de, nesses momentos, parar de pensar. Esse poema, de escrita apaixonada e provocante, é parte do livro Pesa-Nervos, de Antoine-Marie Joseph Artaud, mais conhecido como Antonin Artaud, que é o assunto desse podcast. Meu nome é Yuri Souza, sou pesquisador da Geografia na Universidade Federal do Espírito Santo e participo do grupo de pesquisa Rasuras, e sou orientado pelo professor Carlos Queiroz. O objetivo desse podcast é dividir com você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, alguns possíveis atravessamentos entre a obra de Antonin Artaud e a pesquisa que desenvolvo em associação com esse grupo, o Rasuras. O título da pesquisa é A Poesia Corporal como Performance da Cidade. Essa pesquisa busca pensar o espaço geográfico na escala do corpo do pesquisador enquanto uma construção constante, onde o corpo é afetado pelo espaço em que vive, majoritariamente a cidade, de modo que esse espaço é também influenciado, criado e recriado pelo corpo, suas influências e relações. Além da pesquisa, pretendemos fazer algumas performances teatrais em alguns lugares de Vitória, praticando uma dança do corpo do performe com o corpo da cidade, almejando assim a criação de afetos nos corpos das pessoas em busca de transgredir as marcas deixadas pela repetição da experiência de vida na cidade, potencializando criações poéticas oriundas dos encontros desses corpos em performance, perseguindo compreensões do espaço enquanto construção e alteração constante por quem o experimenta e vivencia. É importante esclarecer que a maneira como concebemos o corpo nessa pesquisa não compreende dualidades como corpo e mente, sujeito e objeto. Portanto, toda vez que falarmos corpo, estamos falando de tudo que compõe o ser humano. Além disso, a própria compreensão do espaço já se constitui como uma intervenção no mesmo. E que, em se tratando de geografia, nosso objetivo primal é o estudo do espaço, na escala do corpo. O que não impede diversos atravessamentos, já que a arte, performance, teatro também fazem parte desta pesquisa e intervenção. Esclarecida a conjuntura da pesquisa, lá vai Antonin Artaud e a poesia corporal como performance da cidade. Artaud era ator, dramaturgo, poeta, cineasta e criador do Teatro da Crueldade. Nasceu em 1896 e morreu em 1948. Viveu nesse período entre guerras, sofreu diversas internações em hospitais psiquiátricos e manicômios, passando 9 anos de sua vida internado, sofrendo diversos suplícios, como descreve seu próprio médico, Gaston Fredier, numa das várias cartas trocadas com seu paciente, presentes no livro Em Plena Noite, ou O Bluff Surrealista. Sempre criticando seus médicos, psicólogos e psiquiatras, Antonin contribuiu para a reforma psiquiátrica e o movimento antimanicomial. Assim, como insuficientemente descrito no poema inicial, Artaud se sentia encarcerado pelas palavras, pelos termos e terminações. Para ele, a palavra era muito pouco, um sufocamento corporal que impedia a aparição dos verdadeiros sentidos do pensamento, como ele explica em seu livro O Teatro e seu Duplo, publicado em 1938, quando estava já internado no hospital psiquiátrico em Paris, dizendo o seguinte:
A linguagem da palavra deve dar lugar à linguagem dos signos, cujo aspecto objetivo é o que mais nos atinge de imediato. A gramática dessa nova linguagem ainda está por ser encontrada. O gesto é sua matéria e sua cabeça. Ele, o teatro, parte da necessidade da palavra mais do que da palavra já formada. Mas, encontrando na palavra um beco sem saída, ele volta ao gesto de modo espontâneo. Apesar de utilizar a palavra por pura necessidade, Artaud busca os sentidos além da palavra, pois incrustar a palavra em seus significados já conhecidos seria um empobrecimento. Portanto, ele buscava uma variação contínua de possíveis significações, ao invés do comodismo do já conhecido sentido. Essa busca da variação é o elemento que nos interessa nessa pesquisa. Como fazer a linguagem variar para multiplicar as compreensões? Como fazer com que a repetição de vivências na cidade alcance outras compreensões que variem? Uma vez que essa linguagem, onde as palavras já têm seus significados, assemelham-se ao corpo dos automatismos, um corpo do organismo, como ele descreve em O Homem-Árvore. Porque a grande mentira foi fazer do corpo um organismo. Dotado de órgãos com suas funções já estabelecidas, suas regras já impostas, seus automatismos imperativos amordaçam o corpo sufocado. Artaud visava um corpo destituído dessas imposições emolduradas, sem a institucionalidade dos órgãos, um corpo sem órgãos. O ator em cena deveria se despir de seus automatismos e se tornar pura intensidade, afetar e ser afetado sem barreiras, para em cena transmitir a energia necessária para que a ação dramática tenha o efeito necessário. Dilatar o sol de minha noite interna, ele escreve em O Teatro e Seu Duplo, e segue em outro trecho atacando e reformulando o teatro. Tudo o que há no amor, no crime, na guerra ou na loucura nos deve ser devolvido pelo teatro, se ele pretende reencontrar sua necessidade. Propõe, assim, um teatro em que imagens físicas violentas triturem e hipnotizem a sensibilidade do espectador, envolvido no teatro como um turbilhão de forças superiores. Esse teatro, difícil de alcançar, violento para o ator e para o público, ele denominou Teatro da Crueldade, que ele explica no mesmo livro. Crueldade. Quando pronunciei esta palavra, foi entendida por todo mundo como sendo sangue. Mas teatro da crueldade quer dizer teatro difícil e cruel, antes de mais nada, para mim mesmo. E no plano da representação, não se trata da crueldade que podemos exercer uns contra os outros, despedaçando mutuamente nossos corpos, serrando nossas anatomias pessoais, mas trata-se da crueldade muito mais terrível e necessária que as coisas podem exercer contra nós. Com seu teatro, o autor denuncia os processos de captura e aprisionamento do corpo regido pelo organismo. Um corpo criado coletivamente pelas instituições, pelo racionalismo cotidiano e, podemos dizer, um corpo que vivencia a cidade de maneira repetitiva, de modo a suprimir sua potência. Contrariamente, buscamos em nossa pesquisa a variação desse corpo, de suas percepções sobre o espaço, de sua compreensão. Um corpo sem órgãos do artista que reverbera ao público que assiste e participa da cena em sua criação de sentidos. E com esse teatro da crueldade, Antonin inicia algumas das transformações da cena que culminaram na arte da performance. Dentre elas, a retirada do texto como centralidade teatral em prol do corpo do artista, que toma o lugar do texto, sendo muitas vezes a materialização da própria obra. A busca da superação das palavras e a variação constante de seus sentidos, a proposição da multiplicidade de interpretações, a variação na compreensão da cena, a energia da cena, o acontecimento, culminando no happening, passa a ser o fundamental. Outro elemento que nos interessa na obra desse artista é que ele chama de atletismo afetivo,
que muito pode ser utilizado na preparação do ator para a cena. De acordo com ele, o ator possui em seu corpo correspondências de sensações que precisa ativar para alcançar determinado estado. No estômago, nas vísceras, no peito, para cada sensação existe um ponto nevrálgico correspondente, assim como uma respiração adequada é igualmente correspondente. Antonin Artaud foi uma figura extremamente polêmica, talvez pela busca incessante desse teatro da crueldade. Foi censurado em muitas apresentações e chegou a ser declarado como de loucura incurável. Sofreu tratamentos chamados na época de eletrochoques, afirmado categoricamente em seu livro Em Plena Noite, pelo seu médico responsável, como um método rigorosamente indolor. Artaud chegou a fraturar uma vértebra da coluna numa dessas sessões de eletrochoque. Julgando-se incompreendido e agredindo verbalmente desde a cultura burguesa, o conformismo, os reitores da Universidade Europeia e até o Papa, como anarquista declarado que era, grande parte de sua obra é de uma escrita movida pelo ódio e repúdio. Contudo, uma escrita visceral, uma escrita da crueldade. Se não é de nosso interesse nesta pesquisa crítica às instituições, à cultura, mas sua variação, minoridade, rasura, a força e sinceridade desses textos são elementos valiosos. Mais do que um como fazer teatro, o qual ele declara que não queria formular leis sobre seu teatro, mas um porquê fazer teatro. Ao romper com o movimento surrealista, no livro Em Plena Noite, ele declara que cada homem não conte com mais nada além de sua sensibilidade profunda do seu íntimo. Eis para mim a revolução integral. As forças revolucionárias de qualquer movimento são as capazes de abalar os atuais fundamentos das coisas, de alterar o ângulo da realidade. Dessa forma, ele se aproxima da atual escrita de Sueli Ronick, quando fala de uma revolução micropolítica, uma revolução no corpo. E podemos acrescentar de como compreender o espaço e, consequentemente, de como atuar nele. Por fim, me despeço com um de seus escritos viscerais, os quais carregam uma potência afetiva, que é um dos elementos principais que buscamos na obra desse artista, com seu poder de afetar e ser afetado. Esse trecho é de seu livro Van Gogh, o suicidado pela sociedade. Pois não é para este mundo, nunca é para esta terra onde todos, desde sempre, trabalhamos, lutamos, uivando de horror, de fome, miséria, ódio, escândalo e nojo, e onde fomos todos envenenados, embora com tudo isso tenhamos sido enfeitiçados como o pobre Van Gogh, suicidado pela sociedade.